Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2024 e nós estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra. Hoje lendo o Evangelho de João, capítulo 20, eu já convido você a abrir a sua Bíblia e a acompanhar a leitura da palavra de Deus, que diz: no primeiro dia da semana, portanto, no domingo, que começava para o judeu às 6 horas da tarde de sábado, no calendário judaico, o dia começa às 6 horas da tarde. Então, o domingo começa às 6 horas da tarde de sábado e vai até às 6 horas da tarde de domingo. Nosso calendário, o dia começa meia-noite e vai até outra meia-noite. Então, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro. Então, o dia tinha começado às 6 da tarde, já estava amanhecendo aí o domingo que começou às 6 da tarde. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Eu expliquei no vídeo de ontem que os judeus sepultavam os seus mortos em grutas ou cavernas, grutas que eles mesmos cavavam em alguma encosta, e ali colocava o corpo enrolado em faixas de tecido e rolava uma pedra grande para a entrada da gruta, e ali virava um sepulcro de família. Quando outro familiar falecia, afastava aquela pedra, colocava aquele corpo ali dentro. Quando o processo de decomposição tinha ocorrido e ficavam só os ossos, eles reuniam os ossos daquele falecido, colocavam dentro de uma caixinha, normalmente de pedra ou de um tipo de argila, né? E ali colocavam os ossos daquela pessoa e deixavam no canto lá daquele sepulcro. Então a Maria, Maria Madalena, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, que aqui no Evangelho de João não se autodenomina, né, como sendo o próprio João que está escrevendo, ele só refere àquele a quem Jesus amava. Ele ficou conhecido como o melhor amigo de Jesus e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Maria Madalena, achou que o corpo havia sido roubado. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Havia algo estranho, o corpo havia sido roubado e as faixas de linho que envolviam o corpo tinham sido deixadas. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. O outro chegou e só olhou da boca do sepulcro, da entrada do sepulcro. O Pedro chegou e entrou. E não, sepulcros, entrar no sepulcro fazia a pessoa se tornar, pela lei de Moisés, cerimonialmente impuro. Provavelmente por isso João não entrou, mas o Pedro entrou, e não se importou com isso. A questão do corpo desaparecido era mais importante para Pedro. Bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. O lencinho chamou a atenção, esse fato. O lencinho dobrado no canto, o lenço que ficava sobre a cabeça. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Então eles perceberam que não era, dava a aparência de que não era um mero sumiço do corpo. As coisas estavam muito organizadas com os lenços, os tecidos que ficaram ali. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. É uma observação feita pelo próprio João. Mas se é o João que está escrevendo de si mesmo aqui, ele dá a entender que ele estava começando a compreender essa coisa nesse momento da ressurreição de Jesus. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Então, ela chorando, provavelmente ainda pensando que o corpo havia sido roubado.
e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Do nada aparecem esses 2 anjos lá. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Então ela estava pensando que o corpo de Jesus tinha sido realmente roubado. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Até porque nunca esperava que Jesus tivesse ressuscitado. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. A aparência de Jesus ressuscitado era a aparência de um ser humano normal, a ponto de que a Maria Madalena aí pensou que era o jardineiro. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Então, quando Jesus chamou ela pelo nome agora, ela percebeu que era ele. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Essa fala de Jesus é interessante, porque ele coloca os discípulos no mesmo nível dele. Nota esse detalhe. Ele diz: ele é o meu Pai, Pai de vocês, ele é o meu Deus e Deus de vocês, porque a morte e a ressurreição de Jesus Cristo tornaram esse relacionamento de Deus Pai plenamente real para qualquer que crer em Jesus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. A Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição. Se ser testemunha da ressurreição era condição para ser apóstolo, como Paulo coloca lá e os outros apóstolos também colocam lá, quando vão escolher o sucessor de Judas Iscariotes, então Maria Madalena foi a primeira apóstola que reconheceu, que foi testemunha da ressurreição de Jesus. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai, seja com vocês no mesmo dia da ressurreição, à tarde, provavelmente já no final do dia, porque essa visão aqui, esse encontro de Maria Madalena com Jesus foi logo antes quando o dia estava começando a clarear. Agora, no final do dia, Jesus aparece no meio dos apóstolos que estão reunidos num lugar. E o texto faz questão de dizer que eles estavam de portas trancadas por medo dos judeus. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Ele mostrou as mãos feridas dos pregos e o lado furado pela lança. Novamente Jesus disse: Pai, seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Aqui é o comissionamento dos apóstolos na missão de fazer o evangelho conhecido no mundo todo. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. A obra da propagação do evangelho no mundo todo deve ser feita no poder e na dependência do Espírito Santo. Não fazemos esta obra na nossa própria capacidade. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados, porque a missão da Igreja do Senhor Jesus é reconciliar as pessoas com Deus. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então Tomé não estava lá, nesse primeiro encontro de Jesus com os apóstolos. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Se eu me recuso a crer, se eu não tocar, me pegar para ver. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos.
Estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Jesus disse, então você tem que ver, tocar, Tomé, estou aqui, toca. Uma semana depois, Jesus aparecendo aí para os apóstolos novamente. Olha a reação do Tomé, verso 28. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Chamou Jesus de seu Senhor e seu Deus. Precisamos, o apóstolo Paulo coloca isso como condição para a salvação. Crer na ressurreição, confessar Jesus como Senhor. E reconhecer a sua divindade, mas confessar Jesus como Senhor. Romanos capítulo 10, verso 9. Confessar, viver confessando. É ter Jesus como nosso Senhor. Senhor aqui não é pronome de tratamento, é Senhor de escravo. Quando chamamos Jesus de Senhor, quando somos servos do Senhor, Ele é o nosso Senhor, na categoria de um Senhor de escravo. Se eu tomei um produto aqui, uma espécie de um remédio que eu vou ficar tomando em jejum a partir de hoje, eu estou aqui sentindo o gosto dele. Versículo 30, versículo 29. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Essa fala aqui é para nós, o verso 29. Feliz ou bem-aventurado quem não viu Jesus fisicamente. Eu não vi Jesus fisicamente, mas eu creio em Jesus. Quem não viu a ressurreição física de Jesus, mas crê na ressurreição de Jesus. Quem não pegou em Jesus, quem não tocou em Jesus, quem não ouviu com os ouvidos físicos. Quem se relaciona com Jesus pela fé. É isso. Ele está dizendo que é uma pessoa feliz ou bem-aventurada, agraciado por Deus. 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Olha, João aí já meio fechando o Evangelho de João. Amanhã nós vamos ler o capítulo 21 e vamos finalizar o Evangelho de João. E aqui há uma espécie de preâmbulo, de fechamento aqui, prévio, mas ele ainda vai escrever o capítulo 21. E ele está falando que muitos milagres Jesus fez que não estão escritos neste livro. E aí nós sabemos de outros milagres de Jesus que estão escritos nos outros 3 evangelhos. E provavelmente há milagres de Jesus que não estão escritos em livro nenhum. Aconteceu, as pessoas vivenciaram aqueles milagres, mas não ficaram escritos. Mas estes foram escritos para que vocês creiam, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Este é o propósito dos escritos, dos evangelhos em geral e do Evangelho de João em particular, para que nós creiamos em Cristo e para que tenhamos vida eterna em nome do Senhor Jesus. Amém? E que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Não saia sem deixar um like nesse vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, comente o que você achou desta leitura, concordando ou discordando de mim, sem problemas. E se não está inscrito no canal, está convidado a se inscrever e acompanhar diariamente a leitura de um capítulo da Bíblia até que leiamos a Bíblia toda. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, ó Deus, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo sono tranquilo, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprido em nossas mesas, por acordar com saúde. Obrigado pelo novo dia, nova oportunidade, novas realizações, novos aprendizados, ó Deus, novas experiências. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Que a sua bênção, meu Pai, em nome de Jesus, esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, dando saúde, preservando a saúde, restaurando a saúde, fazendo milagres a favor do seu povo, usando os médicos, e essa é a sua vontade. E aí nós oramos por algumas pessoas, familiares dos meus irmãos que têm pedido oração, oramos pela recuperação da saúde da irmã Letícia, ó Deus, oramos pela recuperação da saúde da irmã Valderice, oramos pela saúde do irmão Raimundo Nonato e de outros irmãos nossos, amigos, que meus irmãos mencionam em suas orações. Faça milagres a favor do seu povo, meu Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares,
Que nossos lares sejam verdadeiros templos de adoração ao Senhor, que o amor, a paz, a alegria do Espírito Santo estejam presentes em cada lar. Seja lugar de aconchego, segurança, desenvolvimento, crescimento para cada membro da família. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo porta de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos pelas nossas igrejas, cada congregação local, cada pastor, cada líder. Aviva a sua obra, santifica o seu povo, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe e ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Que a bênção do Senhor esteja sobre a obra missionária, fazendo prosperar o trabalho de cada missionário. Ó Deus, levantando mais obreiros, preparando mais obreiros, levantando intercessores, levantando recursos, levantando, ó Deus, testemunhas do Senhor, ó Deus, por onde quer que nós vá. Que a bênção do Senhor esteja sobre aqueles missionários que estão em lugares onde é proibido pregar o evangelho, em que suas vidas estão em risco, em que podem ser presos ou até expulsos do país. Ó Deus maravilhoso, faz prosperar aqueles que estarem chorando, levando a preciosa semente para semear, volte com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus moros. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós formos nesse dia. Tudo isso nós pedimos graças ao Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos. Seu sacrifício em nosso lugar, perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo. Para a honra, glória e louvor do seu santo nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui para terminar de ler o Evangelho de João. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.